Graça e paz, irmãs, mais uma vez, e que alegria nós podermos estar mais uma vez juntas para ouvir e para aprender do Senhor. É sempre com temor e tremor, todas as vezes que nós falamos do Senhor, nós precisamos ter responsabilidade, porque a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz e ela é poderosa. Então que o Senhor nos instrua, deixe os nossos corações bem sensíveis para ouvir da palavra dEle. Barreiras do nosso coração, tantas coisas nós cantamos aqui, que o Espírito de Deus está aqui operando no nosso coração, trazendo vida, ministrando graça, como aquele cântico que nós cantamos, há esperança para o ferido e há esperança para cada uma de nós. Às vezes nós nos vemos tão perdidas, o nosso coração tão perdido, tão alheio, tão fora, mas o Senhor fala, há esperança. E quando nós começamos a programar diante do Senhor, esse encontro, essa reunião de mulheres, e o Senhor foi colocando no coração, e Deus tem me dado a graça de ouvir algumas irmãs, algumas mulheres no meu dia a dia, e nós vemos todas, ou quase todas, machucadas, feridas, por tantas coisas, os corações feridos. E realmente uma mulher ferida, ela vai ferir outras. Uma mulher curada, ela vai curar outras. Uma mulher curada, ela cura a sua casa. Ela transforma uma casa num lar, aonde ela coloca as plantas dos pés, há um florescer, porque uma mulher curada é natural dela curar. Mas quando nós estamos feridas, nós gostamos de ferir outros. E nós, mulheres, somos especialistas em ferir outros. Principalmente os nossos, filhos, marido, os mais próximos. E Deus tem uma palavra para isso. Ele tem a cura que vem dEle. Então não é um estudo hoje de autoajuda não, mas posso falar que é um estudo da ajuda do alto, do Senhor. O Senhor nos ajuda, é Ele, a ajuda vem dEle. Então nós vamos orar mais uma vez nessa tarde, e que os nossos corações, a palavra diz assim que o coração é aquele terreno, caindo a boa semente, ela frutifica. Então que o nosso coração esteja esse terreno fértil, bem revirado, para que caia essa boa semente e frutifique, e que essa palavra fale no nosso coração nessa tarde. Pai, é diante da Tua soberania, da Tua graça, da Tua majestade que nós nos reunimos mais uma vez nessa tarde. E obrigada por cada irmã que o Senhor trouxe. E se elas estão, Pai, porque elas foram convencidas pelo Teu Espírito. Nessa tarde fala, Pai, que cada coração esteja bem sensível para receber da Tua palavra. O sustente, Pai, repreenda toda a ação do maligno que venha trazer distração, que venha fazer qualquer coisa para que tire a centralidade de Cristo. Pai, Cristo seja o centro nessa tarde. Fale no nosso coração, Pai, nos instrua e abra os Teus céus nessa revelação bendita do Teu Filho amado nos nossos corações. Revela, Pai, em nome de Jesus. Salmos. O tema dessa reunião para mulheres, qual mulher você é? E em uma dessas duas categorias, nós nos encaixamos. Salmo 142, versos 5 ao 7. O tema dessa reunião de mulheres, qual mulher você é? A ferida que fere ou a curada que cura? E como eu falei antes para vocês, Deus tem me dado a graça de poder ouvir mulheres. Um mundo tão corrido, tão cheio de
pessoas que não têm tempo para nada, e Deus tem me dado a graça, tem me conduzido a escutar. E você vê todas essas mulheres feridas por passados, feridas por esposos, feridas por filhos, feridas por pais, abusos de todas as espécies, abusos físicos, abusos mentais, abusos físicos, abusos sexuais, tantos abusos, até abusos em igrejas, pastores, líderes católicos, padres, qualquer liderança religiosa, também abusando, colocando fardos, tantos abusos, tantas coisas que nós temos visto. E Deus começou a falar no meu coração, uma mulher curada, ela cura, e que nós sejamos curadas pelo transformar da palavra. Não adianta uma pessoa com câncer tomar uma dipirona que não vai resolver. A nossa vida não é diferente. Nós precisamos ser curada pelo Senhor, para que nós venhamos ser esse canal de cura aonde nós colocarmos as plantas dos pés. Então, Salmos 142, o verso 5, diz assim, nós vamos ler com calma, nós vamos meditar, e que o Senhor, que o Espírito do Senhor é quem vai convencer cada uma de nós. A Ti, Senhor, a Ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. O Senhor é a minha herança, a minha porção. Essa palavra quinhão fala porção, fala herança. Então o Senhor é a minha porção na terra dos viventes. Aqui nessa terra, Ele é a nossa porção. Ele é a nossa porção. Então quando o Senhor, a Ti clamo, a Ti, Senhor, eu clamo. E Ele fala, atende o meu clamor. Como nós vamos clamar a quem nós não conhecemos? Nós só vamos clamar para quem nós conhecemos como realidade. Eu não posso clamar, orar para quem eu não conheço. Mas aqui Ele fala, Senhor, atende o meu clamor, pois sou fraco. Como nós nos sentimos fracas, às vezes essa carcaça até está boa, mas o Senhor conhece o nosso coração. Pois me vejo muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. E quem são esses perseguidores? Parece que quando a gente lê assim, fica uma perseguição, eu estou correndo e alguém está correndo atrás, alguém está me perseguindo, eu estou correndo de um assaltante. Não é esse o significado aqui. Quem são esses perseguidores? Aqueles traumas, aquelas angústias, uma palavra que alguém um dia falou para você, um abuso. Aqueles perseguidores vão aonde você vai, aqueles lamentos. E quando alguém pergunta alguma coisa ou fala alguma coisa, nós somos ásperas, já damos uma patada, porque o perseguidor está muito aqui, aflorado no nosso coração. Às vezes alguém pergunta alguma coisa e a gente dá aquele coice bem dado. Esses perseguidores, os perseguidores são mais fortes que eu. Porque esses perseguidores, tudo aquilo que tira a nossa paz, tudo aquilo que, aquelas mazelas da nossa vida. E vocês têm. Se eu perguntar para cada uma de vocês, não precisam levantar a mão, todas levantariam. Talvez os bebês ainda não. Mas todas têm as suas mazelas, seus traumas, seus abusos, as suas lutas diárias. E isso, para nós darmos uma palavra maldita, um coice, qualquer coisa nós damos, porque esses perseguidores estão muito aqui, aflorados no nosso coração. São mais fortes do que eu. O salmista fala isso. Esses perseguidores são mais fortes do que eu. Mas ele continua. Tira a minha alma do cárcere. Esse cárcere, literalmente, não é uma prisão, como aqueles que nós estamos, tem alguns presos ali, em algumas prisões conhecidas, não é esse.
mas essas prisões invisíveis. Tira-me desses cárceres, dessas prisões invisíveis que só nós conhecemos, onde aqueles perseguidores estão ali. Então, tira-me a minha alma do cárcere para que eu dê graças. Tira, Senhor, a minha alma desse cárcere, dessas prisões invisíveis. E nós sabemos quais são. Nós sabemos, e não são poucas. Então, o salmista fala: a ti, Senhor, eu clamo. Que nós venhamos clamar ao Senhor para que essas prisões sejam quebradas. O Espírito de Deus está aqui operando no nosso coração. Seja sensível para que ouvir a palavra do Senhor. Salmo 107. Salmos, o 107, 13. Salmo 107, 13. Então, na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele livrou das suas tribulações. Quando o Senhor fala que é Ele que livra, nosso Deus, Ele é tão precioso, tão cavalheiro, tão amável, que Ele, em maneira alguma, Ele vai invadir o nosso coração. Ele conhece quem são os nossos perseguidores, Ele conhece nossos cárceres, Ele conhece, mas Ele quer o quê? Que nós falemos a Ele. Nosso Deus não é um Deus arrombador. Quem arromba, quem faz qualquer coisa é o inimigo. O Senhor não. O Senhor é um Deus cavalheiro, que mesmo estando lá fora, Ele bate na porta e grita: abre para que eu entre. Abrindo a porta, eu entro e faço morada. Mas se vocês não abrirem, Ele não entra. Ele diz assim: então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele livrou de todas as suas tribulações. Tirou das trevas, da sombra da morte, e lhe despedaçou as cadeias, despedaçou as algemas, aquele cárcere, tudo aquilo que você está presa. Quantas vezes nós levamos defunto nas nossas costas? Há uma história, uma lenda, que quando você cometesse algum crime, matasse alguma pessoa, cometesse alguma coisa, você era obrigado a levar aquele defunto nas suas costas. Então, uma lenda, tá? Amarravam aquele defunto nas suas costas e você andava com aquele defunto. 1 dia, 2, 3, vocês imaginem. 5 dias, 7 dias, 20 dias, aquilo começa a decompor, começa a cair, começa a criar bicho, cheiro. Aqui não é diferente. Todas as vezes que nós estamos levando isso aí nas nossas costas, esses perseguidores, é literalmente um cadáver apodrecido. Vocês querem fazer isso? Vocês querem levar um cadáver apodrecido nas costas? Vou tomar banho, eu levo junto. Vou comer, eu levo junto. Vou sair, eu levo junto. Vou passear, eu levo junto. Porque a nossa boca, ela explode. Porque esse cadáver está muito podre. Por isso que o Senhor fala: clama a mim, que eu vou livrar vocês disso. Eu quero livrar vocês disso. Vocês não precisam viver disso, né? A mudança que você quer é a decisão que você toma hoje. Você quer mudar desses traumas, tudo é a decisão que você toma. Quando aquele homem estava no poço há mais de 30 anos, e a água era revirada, uma vez por ano, um era curado. E ele estava ali há mais de 30 anos, e o próprio Senhor Jesus fala para ele: você quer ser curado? E ele diz assim: ninguém me coloca na água. Ele estava com o Senhor na frente dele. E ele fala: ninguém me coloca. E Jesus fala: você quer ser curado? Não é diferente hoje. Você quer ser curada para também curar os outros. Porque às vezes nós somos vítimas, e é tão bom ser vítima, ainda mais quando nós temos a razão. Quando alguém nos fere, ou alguém nos persegue, e eu tenho razão, mas a gente ama ser a vítima da situação.
E o Senhor fala para nós não sermos vítimas. Porque essas vítimas são aqueles perseguidores, aquelas algemas invisíveis que nos aprisionam, que nos faz amargas, rancorosas, doentes. Ele nos tirou das trevas e da sombra da morte e Ele despedaçou as cadeias. Que dúvida você tem? Salmo 103. Deus não te chamou para você carregar bagagens emocionais, não. Ele quer que você seja curada e transformada. Vou repetir. Deus, Ele não nos chamou, principalmente nós mulheres, para carregarmos bagagens emocionais. Ele quer nos fazer mulheres transformadas. Aonde colocar as plantas vai ser bem sucedido. Nem só de dinheiro, não é só isso, mas também. Mas vai ser próspero, vai ter alegria, vai ter paz. Um lar onde uma mulher é curada, há diferença. Uma casa onde uma mulher que trabalha no meio de várias pessoas, se essa mulher é curada, ela vai curar aquele ambiente, porque o que sai da boca é bom remédio. Agora uma mulher amarga, carregando aquele defunto, carregando aqueles verdugos, carregando aquilo. Não, minhas queridas, não. Deus nos quer fazer mulheres diferentes, num mundo tão tenebroso. Vocês não estão vivendo que nós, a cada dia, estamos vivendo sobrecarregadas? Muita coisa, muito fazer, muito. E corremos atrás do vento, como foi lido hoje. Corre atrás do vento. É vaidade em cima de vaidade. O Senhor nunca nos proibiu de arrumar, de se cuidar, não é isso. Mas aquilo que sobrecarrega os nossos corações. Não, o Senhor nos quer fazer um povo de mulheres, um exército de mulheres curada, que aonde vai colocar as plantas, os pés, vai curar filhos, vai curar, não interessa, comunidades, aonde você estiver. Você quer isso? Você quer ser curada? Você quer ser transformada? Salmo 103, verso 3, quando diz assim, é Ele. Gente, esse bendito Ele, é Cristo, é Ele. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. É Ele. É Ele que da cova, do inferno, da sepultura, do terror, é Ele que te redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. É Ele, é o nosso Senhor. É Ele que te perdoa. Quando fala aqui iniquidades, é pecados. O Senhor nos perdoou em Cristo. Nós somos um povo perdoada, mulheres perdoadas. Por que nós não podemos perdoar também? Às vezes podem me falar, você não sabe o que eu passei. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E Ele pode vir com aquele bálsamo e refrigerar o nosso coração. Ele pode. Você não sabe o que eu passei lá atrás? Não sei mesmo. Muitas vezes não tenho nem ideia. As tuas percas, os teus traumas, às vezes até lá do ventre da sua mãe. Abusos de todas as espécies, mas o Senhor sabe. E Ele quer fazer de você uma mulher curada. Porque Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, todos os teus pecados foram perdoados em Cristo. E Ele sara todas as enfermidades. Enfermidades é alma, é aquilo que nós sentimos. Aqui nós somos saradas. Aqui nós somos tudo aquilo que nos afligia, nós somos saradas. E é da cova que Ele nos redime. Você imaginou? Onde que nós estávamos? Lá na cova, lá no inferno, lá perdidas. E o Senhor fala, vem cá, eu te chamei pelo teu nome. Tu és minha. Você é minha. Eu estarei contigo todos os dias. Por onde você for, eu quero estar com você. Eu quero te fazer uma mulher curada, transformada, regenerada.
eu sou contigo. Lembra quando Jesus estava no barco com aqueles discípulos e houve uma tempestade, Jesus dormindo, e aqueles discípulos já acostumados com o mar, ali não era um mar, era uma grande lagoa, e ali bate ventos muito rápido, né? Tem uns ventos que é muito rápido para dar tempestade, e ali houve uma tempestade muito rápida, e Jesus dormindo. Mas no início Jesus falou assim para aqueles discípulos, nós vamos passar para outra banda. E os discípulos, mestre, o senhor está dormindo, o senhor não vê que nós vamos perecer? Oh, queridos, eu não falei que nós íamos passar para outra banda? Hoje não é diferente, o mesmo Jesus que estava lá está conosco. Não interessa o que você está passando, Ele vai estar com você. Ele falou que Ele vai passar, Ele vai estar do outro lado com você. Aquele Jesus não mudou a história. O Jesus não mudou a história, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e é eternamente. Ele não muda. Aquele Jesus que falou, eu vou passar com vocês. Ele fala para você hoje, eu vou passar com você. Enterra esse defunto, põe para fora isso e viva, clama a mim que eu quero sarar você de tudo, de todas as tuas enfermidades. Eu quero salvar você de todos os teus pecados, porque o meu filho morreu por você. E nós fizemos tão pouco caso. Às vezes a gente quer levar aquele defunto nas nossas costas, ser a vítima da situação. É muito diferente quando nós falamos, eu não quero e eu não consigo. Nós conseguimos sim em Cristo. Às vezes eu posso falar, eu não quero. Quero continuar levando os meus defuntos nas costas e ser a vítima da situação. Sendo assim, não curamos aonde? Daí aquela mulher amarga, que aonde sai da sua boca a amargura. Vocês querem isso para vocês? É Ele. E Ele fala assim, quem da cova te redime, tira do inferno. Nós estávamos perdidas. O Senhor fala que Ele nos tirou do império das trevas, Colossenses. Eu tiro vocês do império das trevas e eu levo vocês para Jesus Cristo, para o reino dEle. Nós somos tirados, transportados. Houve um transporte pela cruz de Cristo. Ali na cruz, quando nosso Senhor foi crucificado, Ele nos tira. E agora Ele fala assim, eu coroo vocês. Quando nós quase não vemos rainha, né? Nós vemos, acho que na Inglaterra, pouquíssimas rainhas que tem nesse mundo. Mas quando elas estão com aquela coroa, não chama atenção muito mais do que a pessoa? A coroa. E é isso que o Senhor quer fazer de nós. Eu te coroo de graça e de verdade. É Ele quer nos fazer muito mais e a gente fica tão fissurado em coisinhas que o Senhor tem o poder para curar. Eu vou falar uma frase para vocês e eu comentei essa frase esses dias com uma mulher. Ela está aqui, ela vai lembrar. Acho que eu comentei com 2 mulheres aqui. E isso me chamou muito a atenção. Diz assim, seja a mulher que escolheu viver de cicatrizes. Seja a mulher que escolheu viver de cicatrizes e não de feridas. De coragem e não de vitimismo. Seja uma fonte de perdão e não um baú de mágoas. O que vocês querem ser? O que nos feriu? Eu tenho um pé quebrado. Eu quebrei meu pé. Eu tenho 6 pinos, eu tenho uma placa. Aconteceu? Aconteceu. Está aqui? Está aqui. Eu lembro, às vezes, me dói. Não me dói. Isso não é diferente daquilo que acontece na nossa vida. Aconteceu. Mas clame ao Senhor para que você olhe para isso, não mais com dor, com cicatrizes. Uma ferida curada, ela fica só a cicatriz, ela não dói mais. Que isso seja na nossa vida, que nós sejamos curadas. Então, seja uma mulher que escolheu, há uma escolha.
Escolha, pois, a vida, escolha, pois, a morte, escolha, tudo escolha. Seja uma mulher que escolheu viver de cicatrizes e não de feridas, de coragem e não de vitimismo. Eu não posso ou eu não quero. Seja uma fonte de perdão e não um baú de mágoas. Que hora que esse baú de mágoas é aberto, fere tudo e todos. Você quer ser isso? Mateus 11. Esse texto é um texto, às vezes até usado como um clichê. Mas não. A palavra do Senhor ela é muito rica. Ela é muito preciosa. E eu quero ler uma outra versão. As irmãs abram na versão que tem. Eu quero ler na Reina Valera, que ela tem uma palavrinha que é bem propício para essa tarde. Mateus 11, 28. Quando diz assim, ó, o convite que o Senhor fala para nós, para aquelas que estão angustiadas, para tudo. Nós sabemos que nós somos feridas, nós somos machucadas, o Senhor já nos tirou, o Senhor nos deu tudo para que nós pudéssemos confiar nele. E ele fala para nós assim, 11, 28, de Mateus. Vinde a mim. Eu vou colocar aqui todas. Que estáis cansadas e sobrecarregadas. Quem são esses sobrecarregados, esses sobrepesos que nós estamos levando? Quais os baldes de peso, os sacos de peso que nós temos levado? Nossas lutas, nossos traumas, nossos abusos, nossos, qualquer coisa. É esse. Quais os defuntos? É esse sobrecarregado. Vinde a mim todas as que estão cansadas e sobrecarregadas. E eu, o Senhor, é aquele que falou para nós que vou coroar você de graça, que sarou, que nos libertou. É esse mesmo eu. E eu vos farei descansar. Ou vos aliviarei. Mas eu quero trazer para essa versão. Eu farei vocês descansarem. Vinde. Por isso que o nosso Deus é um Deus cavalheiro. Primeiro ele faz o convite. Venham vocês. Venham. Venham cansadas, venham sobrecarregadas. Venham com tudo que vocês têm. Porque eu quero fazer vocês, mulheres, descansar. Ele quer nos fazer descansar. Quando nós estamos nesse descanso do Senhor, não tenham dúvida que nós seremos essas mulheres que curam, essas mulheres que propagam bênção na vida dos nossos filhos, netos, aonde nós estivermos, são mulheres que serão abençoadoras. Quantas vezes nós machucamos? Às vezes com intenção, sim, mas às vezes tão intencional, às vezes nós somos tão grossas, tão estúpidas, porque aquilo está tão... E o Senhor não nos fez assim. O Senhor quer nos fazer mulheres que façam a diferença. Vinde a mim, todas que estão cansadas, todas que estão sobrecarregadas, e eu farei vocês descansar. E ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nós vamos aprender com o Senhor, que sou manso e humilde de coração. Com o mesmo Jesus que estava naquele barco, eu vou passar com vocês. Agora ele fala, eu quero caminhar na mesma canga com vocês, no mesmo jugo, venham, farei vocês descansar, vou fazer vocês descansar, vou fazer vocês caminhar na mesma canga comigo. Um boi brabo, o boi manso. Eu tenho falado com uma irmãzinha aqui, caminha, aprende, boi manso, com boi brabo. A gente vai se debater, mas a gente vai caminhar junto com esse Senhor, esse boi manso, que é humilde de coração, que vai nos fazer achar descanso nele. Ele farei vocês descansar, caminhar na mesma canga. E ele fala, porque o meu jugo é suave e o fardo de Jesus ele é leve, e nós carregamos tantos fardos.
tantas coisas, porque nós não entregamos para aquele que tem todo o poder, para nos fazer uma mulher curada. Salmos. Antes de Salmos, eu quero Lucas 17, 32. Depois nós vamos para Salmos. Agora nós vamos para Lucas 17, 32. Essa mulher não tem nome. Essa mulher fala pouquíssimas vezes dela. Tem. O relato que tem dela fala para nós lembrarmos dela. A Bíblia só fala isso. Lucas 17, 32 diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. A Bíblia não fala muita coisa dela, mas a Bíblia chama muita atenção para nós lembrarmos dela. Como que eu vou lembrar da mulher de Ló? Lembrai-vos da mulher de Ló, nós precisaríamos ir na história. Mas se as irmãs não sabem, vamos falar muito breve. Ló era sobrinho de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te fazer pai de uma nação. Ele levou Ló junto, sobrinho de Abraão. Chegou no meio do caminho, Abraão fala: Ló, escolhe qual que é a parte que você quer, para cá ou para lá. Ele escolheu um lado, Abraão foi para outro lado, e ele foi indo, até que chegou em Sodoma e Gomorra, terra de muita iniquidade, muita perversidade, muito. Se nós achamos muita perversidade. E ali, Ló, sua esposa e suas 2 filhas estavam ali naquele mundo perdido. E Deus manda 2 anjos retirar eles. Mas não olhe para trás. Os 2 anjos vão lá e retiram. Um tira Ló e uma filha, outro tira a esposa, que não tem nome, só o Senhor manda lembrar dela, pela mão e leva. Mas chegou numa altura, o que essa mulher de Ló faz? Olha para trás. E o Senhor fala: não olhem para trás. E hoje para nós, mulher, não olhe para o passado, não olhe para trás, porque tudo quando nós olhamos para trás, nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós hoje. Deus tem uma cura para você e você fica olhando, você não sabe do que eu passei. Você não sabe aquilo que me feriu. Você não sabe, eu não sei. Mas o Senhor sabe, Ele quer transformar você, não numa estátua de sal como a mulher de Ló foi. Por que a palavra está, lembrai-vos da mulher de Ló? Só isso que fala. Essa é a lembrança que tem, uma lembrança negativa. Lembre dela. Lembre de uma mulher que Deus deu uma promessa: eu vou tirar vocês, e vocês ainda querem ficar aqui. Vocês querem ficar grudada com aquelas algemas, aquelas cadeias infernais. Não. Essa mulher de Ló, sem nome. A Bíblia diz mulher de Ló, né? A mulher de Ló. Não fique nisso. Você foi chamada para ser liberta. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Gálatas 5:1. Não torneis a trazer esse jugo de novo da escravidão. O Senhor te chamou para ser diferença, para ser sal, para ser luz, para ser um povo diferente nessa terra. E nós estamos sendo mulheres tão terríveis. Nós precisamos ser mulheres curadoras, porque o perfeito vive em nós. Não porque nós somos perfeitas, não. Quando alguém diz assim: quando você vê algo de bom em mim, você vê Cristo. Quando você vê algo de ruim, você vê a mim mesmo. É isso na nossa vida, né? Quando você vê algo de bom numa pessoa, tu fala assim: ali é Cristo. Quando você vê alguma coisa que não presta, é a pessoa mesma. E Deus fala: eu vou tirar você dessa terra de perversidade. E ela olhou para trás. Você quer olhar para trás e perder aquilo que Deus tem para você? Olhar para trás, não com dor. Ela estava presa em Sodoma, numa vida de trevas, e perdeu aquilo que Deus tinha para ela. Que nós não venhamos ser essas mulheres que perdem por olhar para trás, para olhar por circunstâncias. Não. Texto que eu falei para vocês, né? Gálatas 5:1. O Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou.
não tornem a ser escravas de volta disso, daquilo. Não. O Senhor nos libertou há mais de 2000 anos atrás. Jesus foi crucificado, Ele nos atraiu nele. Ele nos libertou do império das trevas, de Satanás, da morte, de tudo. E nós queremos ainda olhar para trás, sermos convertidas nessas estátuas de sal. E a Bíblia diz que o sal, se ele for insípido, para nada presta, é pisado, é jogado fora. Minhas queridas, que nós possamos fazer diferença nesse mundo tão caótico a qual nós vivemos. E Miqueias, as irmãs não precisam ir, mas ele fala que ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele joga. Nossos pecados foram sobre Jesus. Ele atraiu e ele levou sobre ele. Mas em Miqueias, ele fala que ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados. E se nós olharmos hoje para o ser humano consegue ir para o espaço e não consegue descer nas profundezas do mar. Não tem relato que o homem chegou no mais profundo do mar, que é quase 12.000 metros. O homem não chega lá. O homem não chega na profundeza do mar, mas ele chega no espaço. Então, se o homem não chega lá, por que nós queremos cavocar e tirar coisa de passado? Se ele fala que eu jogo no mar do esquecimento, por que nós temos que cavocar e tirar? Se é mais fácil o homem, o ser humano, ir para o espaço do que descer. Qual é a diferença? Cavocam, levam um defunto nas costas onde forem? Não. Então, não há um abismo tão profundo que o amor do Senhor não seja mais profundo ainda. Não interessa aquilo que você sofreu, há um amor maior que isso, que pode cobrir multidão de pecados. Ele amou o que não era amável, o que era nós. Ele amou, ele perdoou aquilo que não era perdoável, que éramos nós. Por que a gente não consegue perdoar? Tem uma mulher do nosso século, que ela se chama Corrie ten Boom. As irmãs que quiserem procurar na internet, procurem Corrie ten Boom. Ela viveu durante a Segunda Guerra Mundial. E ela tem alguns relatos, chama Quartos Secretos. Se as irmãs quiserem procurar, procurem. Eu amo as histórias e os testemunhos dela. Ela, por 4 anos, ela conseguiu salvar muitos judeus que estavam para ser mortos pelos nazistas. E nós sabemos que ali, durante a Segunda Guerra, mais de 6 milhões de judeus foram mortos pelo nazismo. E ela conseguiu socorrer vários. E eles tinham códigos, ela era de uma família que faziam relógios, relojoeiros, então tinha influência, ela conseguiu salvar. E ela construiu, atrás do quarto dela, um quarto secreto. E ela conseguia abrigar, às vezes, até 6, 8 refugiados. Ela escondia e eles iam sendo levados para cá, para lá, para salvar. Durante 4 anos, tem relato que ela conseguiu salvar mais de 800 judeus da morte. E um belo dia, um amigo dela, um parceiro da mesma nacionalidade, dedurou eles. Só que a polícia, quando chegou lá, não achou ninguém. Não achou nenhum judeu ali, não tinha nenhum judeu. Ela tinha 4 judeus, mas eles conseguiram se esconder no quarto secreto. Mas eles foram presos. E o julgamento deles era para ficar 2 meses preso. Não acharam crime nenhum neles, mas eles vão ficar 2 meses. Os nazistas levaram eles para o campo de concentração. Antes de chegar lá, elas foram revistadas. Ela e a irmã dela e o pai dela. O pai dela faleceu 10 dias depois, não sobreviveu nos campos de concentração. E as duas, a Corrie e a Betsy, foram para o campo de concentração. Betsy, doente, precisava tomar um remédio. E lá era tirado todas as roupas e colocado um uniforme. E Corrie orou e falou assim: Senhor, o que eu vou fazer? Eu quero levar a minha Bíblia. E eu quero levar os remédios. E ela teve uma ideia de levar no banheiro esses remédios e essa Bíblia. Assim, no banheiro ninguém vai revistar. E Deus usa de misericórdia conforme Ele quer. Ela conseguiu esconder essa Bíblia e esses remédios no banheiro. Foram para o alojamento.
para passar 2 meses e não passaram 2 meses. Ficaram lá. Betsy conseguiu por uns dias tomar o remédio e essa Bíblia, o alojamento que essas mulheres estavam, um alojamento tinha 1.500 mulheres. Corre conseguiu pregar o evangelho ali em mais de 8 idiomas. Só em um alojamento tinham 1.500. E ninguém entrava nesse alojamento, os guardas não entravam nesses alojamentos, porque ali tinham pulgas. E Betsy orava e agradecia a Deus pelas pulgas que estavam ali, porque as pulgas livravam os guardas de entrar e roubar a Bíblia, destruir a Bíblia. E elas pegavam aquela Bíblia e ela era traduzida, porque tinham mulheres de todos os lugares ali. E Betsy dizia assim: louvado seja o Senhor por essas pulgas. Gente, você louvar a Deus por uma pulga num campo de concentração, sem saber, a princípio eram 2 meses, vem um soldado e bate em Betsy. Bate e mata ela. E Corrie ten Boom vê isso. A sua irmã sendo assassinada. Todas ali morreram. E houve um decreto ali, quando você vê os relatos, fala que foi uma coincidência, mas nós não sabemos que não é coincidência. Deus, por sua graça, tira Corrie por um erro de mandado. Mandaram soltar a Corrie, ela foi a única que foi solta. Alguns dias as 1.500 foram mortas. E Corrie sai da Alemanha, vai, e é uma missionária. E um dia ela está pregando. Ela está pregando num lugar, quando ela vê um homem chegando, e ela reconheceu aquele homem. Aquele homem foi o que matou a irmã dela. E ali ele deu a mão para ela, e ela falou assim: eu sei quem você é. Ali ela entendeu o que era a graça de Deus. A princípio ela sentiu, diz que gosto de sangue na sua boca. Mas ela conseguiu, ela foi inundada pelo Senhor. Ela conseguiu amar o que não era amável. O homem que matou a sua irmã, que causou tantas atrocidades às outras. E nós não conseguimos amar aquilo que é amável. O Senhor nos deu todas as condições para amar o que não é amável. Ali Deus proporcionou também que aquele soldado cresce. Os 2 foram libertos. E ela diz, Corrie ten Boom, num dos seus livros, que aquele que perdoa consegue refazer a sua vida com alegria. Aquele que perdoa consegue refazer a sua vida. E nós levamos, às vezes vamos de arrasto, vamos levando um defunto morto, fedendo, sendo porque nós queremos. Segundo a Reis, nós já estamos partindo para o final, mas eu quero ler esse texto, mais 2 textos. Segundo a Reis, aqui tem uma história de uma menina. Segundo as Reis 5. E Corrie ten Boom, ela perdoa aquele algoz da sua irmã e de tantas outras mulheres, porque ela entendeu a graça do Senhor. E ela não é uma mulher diferente de nós, não. Quando nós entendemos de onde nós somos tiradas, a graça que o Senhor operou nas nossas vidas, nós podemos também, porque Ele não pede nada de nós, o Senhor não requer nada de nós, sem que antes Ele nos dê aquilo. Quando Ele fala alegrai-vos, é porque Ele nos dá alegria. Quando Ele fala para nós perdoar, é porque nós somos perdoadas primeiro. Quando Ele fala para nós amarmos, é porque Ele nos amou primeiro. Então nós não podemos dizer, até podemos dizer, eu não quero, mas não dizer eu não posso. Posso eu não querer, mas o Senhor já te deu toda a condição para fazer diferença. 2 Reis 5, diz assim: Naamã, o comandante do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque ele e o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso.
saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse essa menina, essa que eu quero lembrar para vocês, disse essa menina, disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor tivesse diante o profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Ali era tempo de guerra também. Essa menina foi tirada da sua família, e geralmente quando levavam escravas, provavelmente seus pais tinham sido mortos, tudo tinha sido morto, se a gente olhar nos filmes, olhar como que é. E essa menina, alguém achou graça nela, vamos levar ela para que seja uma escrava da rainha. E ela vê o seu senhor e fala para sua senhora: se Naamã fosse ver o profeta, ele seria curado. Gente, ela queria o bem daquele que fez tantas coisas com a sua família, com a sua terra, com a sua casa. Aqui, ela era uma mulher, uma menina escrava, que tinha sido liberta pelo Senhor. Ela não quis o mal para o seu Senhor, não. E Naamã foi curado. Aqui a diferença. Essa menina fez a diferença. E por que nós não podemos fazer a diferença? Nós podemos. Ou não queremos. Mas podemos, nós podemos. Porque o Senhor nos ajuda. Ele é aquele que está no barco, Ele é aquele que está na canga, é Ele que nos coroa de graça e de verdade, é Ele que nos redime, é Ele nos dá toda a suficiência para isso. Agora eu posso falar: eu quero, mas nunca eu não posso. Isaías, estamos indo para o final. Isaías 53. Talvez as irmãs conheçam também. Isaías 53, 4. Vamos pegar o 3. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um homem de quem escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Oh, bendito certamente. É certo isso? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, por ferido de Deus, por oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos saradas. Oh, minhas queridas, certamente Ele tomou, isso é certo, Ele tomou sobre si nossos pecados, nossas iniquidades, nossas dores, tudo, o que ficou aqui de fora, tanto física como emocionalmente, como espiritualmente, como tudo, como pecado, tudo Ele levou sobre si, Ele tomou sobre si, e a paz que você pode ter hoje em Cristo estava sobre Ele. É o castigo dele, não é o nosso castigo. O castigo foi dele. O castigo dele nos traz a paz hoje. E nós ficamos tão perturbadas se Ele já nos deu toda a suficiência que é Ele. Oh, queridas, não endureça o coração. O Senhor fala hoje: se você ouvir a voz dele, não endureça, como foi lá atrás. Aquele povo no deserto endureceu o coração, andou 40 anos porque endureceu o coração. O Senhor trabalhou, tratou aquele povo, sustentou o povo, mandou maná, mandou sol durante a nuvem para acalmar o sol, fogo à noite para aquecer, comida, codorna, água, tudo, e aquele povo murmurou, reclamou. E o Senhor fez para eles. E o Senhor fala para nós hoje: não seja como aquele povo duro, de cerviz dura.
E nós mulheres temos uma capacidade de endurecer aqui, ó. Amoleça. Seja sensibilidade aqui, se encurve diante do Senhor. Ele fez tudo por você. Ele pegou para Ele pecados, iniquidades, dores, tudo. E Ele fala assim, 5, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões que é pecado, moído pelas nossas iniquidades, pecados. E o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos saradas. Emocionalmente, fisicamente, mentalmente, tudo. Você tem dúvida disso? Jó, último texto. Jó. É aquilo que nós cantamos, a esperança. Jó é antes de Salmos. Jó 14. Jó 14, verso 7, 8 e 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramo como planta nova. E há uma raiz para a esperança para o ferido, em hebraico, que diz karat, que fala golpear, cinzelar, vários golpes. Às vezes nós somos golpeadas por tantas coisas, golpeados por tantas pessoas, golpeados no nosso passado por tantos golpes. Cinzelar, golpeadas, machucadas, arrebentadas. Há esperança para o ferido. Há esperança para nós. Ao cheiro das águas. Não é uma planta que você poda e a raiz está aqui, ela vai brotar. Não, é um tronco seco. Aquilo que está seco lá, que você olha e é impossível que aquilo dê vida de novo. É aquele tronco seco, sem nada. É isso aqui que a palavra está falando. Aquele tronco que não tem mais vida. Ao cheiro das águas, brota da vida e os seus renovos verdinhos. É isso que o Senhor quer falar conosco. Ao cheiro das águas, e essa água é o Senhor. O pão vivo que desceu do céu, a água viva que corre, é essa que transforma aqueles troncos secos que nós somos, golpeadas, machucadas, em uma árvore nova, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nós, hoje, podemos ser mulheres que curam, a ferida que não fere mais e a amada que ama. Qual você quer ser? Hoje, em Cristo, nós podemos ser a amada que ama, não interessa as circunstâncias. Não carregue bagagens emocionais que o Senhor não quer que você carregue. Não leve defuntos que te façam adoecer. Tome uma posição diante do Senhor. Conte tudo para Ele. Ele é o Senhor soberano. Ele quer estar no mesma canga conosco. Ele fala: venham a mim, vocês que estão sobrecarregadas, que eu farei vocês descansar. Eu farei vocês passar para o outro lado no mesmo barco. O mesmo Deus que ensinou o Corre-Tibum a perdoar aquilo que não era amável. O mesmo Senhor que ensinou aquela menina lá de 1 Reis a amar o patrão, ao Senhor dela que tinham exterminado com a família. É o mesmo Deus que quer operar no teu coração hoje. Não há diferença. Por que levar defunto? Por que carregar coisas que nós não damos conta? Seja essa mulher curada,
que cura aonde colocar a planta dos pés. Não essa ferida que fere com a boca, com atitudes, com ação. Seja uma mulher amada, que ame, não interessa as circunstâncias. E nunca diga, eu não posso. Você pode dizer, eu não quero. Isso você pode dizer. Mas dizer, eu não posso, não. Porque o Senhor amou você. E amou de tal maneira que nos deu Jesus Cristo. Para que eu e você pudéssemos ser um povo liberto. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Ele te atraiu em Jesus Cristo. Te fez morrer ali para o pecado, para a tua natureza perversa, para aquilo que te separava de Deus. Ele nos ressuscitou para uma nova vida, Efésios 2:6. Nós estávamos mortas, Efésios 2:1. Ele nos deu vida, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Nós éramos aquele tronco seco, mas Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Nós éramos um povo separado. Ele falou, não, eu vou chamar vocês porque vocês são meu. Eu te farei forte, eu te farei corajosa, eu te pego pela mão direita e falo, não temas, eu estou contigo. Esse é o nosso Senhor, que quer nos fazer descansar nele. Eu pego você pela mão, vem que eu te levo comigo. Não tenha dúvidas. Que Senhor é esse que amou você? Não carregue defunto. Enterra o defunto, abre uma cavoca, enterra o defunto. Seja qual, cada um tem seus defuntos. Carrega, enterra. Não. O Senhor fala assim, eu peguei vocês pela tua mão e digo, não temas. E tem um não temas para todas nós a cada dia. Eu estou com vocês, eu te ajudo, eu te sustento, eu te amo. Você é minha, eu te remi, eu te separei no ventre. Será que algum aqui tem que foi nascida de um abuso sexual? Não sei, mas se nasceu de um abuso sexual, o Senhor falou assim, eu estou com você porque eu te gerei, tu és meu lá de dentro do ventre. Não sei se é de um abuso sexual, mas o Senhor fala, você é meu lá de dentro. Eu te gerei, eu te teci, você é meu. Gente, não brinquem com isso. Nós adoecemos por carregar defuntos que o Senhor quer que nós enterramos. Seja uma mulher curada, uma mulher amada, ama, uma mulher perdoada, perdoa, uma mulher sarada, sara, e uma ferida fere. Escolha. Vamos nos colocar de pé. Escolha ser essa mulher perdoadora. O Senhor te deu toda a condição para isso. Ame o que não é amável, porque nós somos amadas e nós não éramos amados, não éramos amáveis, nós não éramos. Nós éramos raça de víbora, perdidas, mas o Senhor decidiu nos amar. Ele decidiu tanto amar a você e a mim, que Jesus veio no ventre de Maria, no ventre, se tornou homem, pele humana, sofreu, padeceu, foi arrancada barbas, foi cuspido, julgado, menosprezado, humilhado. O castigo dele nos traz a paz hoje. Ele foi moído, ele carregou aquela cruz sozinha, ele pisou aquele lagar sozinho, para que eu e você pudéssemos ter paz, ter nova vida, sermos filhas amadas, compradas. Oh, minhas queridas, nós somos de novo geradas por essa palavra viva e eficaz. Vamos orar. Pai bendito, a tua palavra foi entregue. Fale no coração de cada uma das irmãs nessa tarde. Oh Pai, o Senhor conhece o coração delas. E agindo o Senhor, quem impedirá? Transforma, regenera, cura. Pai, mas acima de tudo que nós clamamos por cada uma dessas mulheres que está aqui, que o teu caráter, que o teu filho seja o centro de cada coração, que esses corações que estejam aqui nessa tarde sejam transformados, regenerados pelo poder salvador que há na tua palavra. Oh Deus, nós confiamos no Senhor, na tua soberania. Oh Pai, fala, visita esses corações
com a visitação do Teu Espírito, Pai. Haja o transbordar de Cristo em cada uma, mente renovada, coração sensível. Oh, Deus, opera, Pai. Obrigada porque foi o Senhor que as convenceu para estarem aqui. E nós louvamos o Teu santo nome por cada uma, Pai. Opera, nos despeça nessa tarde, Pai, com essa unção poderosa que é Cristo e o qual o Senhor já nos deu. Benditas, Pai, são essas que ouviram da Tua palavra. E benditas serão essas que creram, Pai, porque o Senhor nos torna felizes por ouvir, por crer a Tua palavra. Oh, Pai, obrigada. Obrigada por cada uma. Obrigada pelo Senhor nos sustentar. E louvado é o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.